e a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Quero aqui, primeiro, pontuar uma questão. Eu apresentei uma indicação aqui nesta casa, entre as indicações que foram apresentadas na sessão e acolhidas pelo presidente, e fiz, durante essa semana, uma reunião com o secretário de Planejamento, semana passada, reuniões com a comunidade, relativa à abertura de uma rua que eu julgo estratégica para o desenvolvimento da região norte da cidade, que é a abertura da rua lateral do bairro Tancredo Neves até o condomínio Colmeia, ligando a rua Cassiano Ricardo à rua José Amor Amorim, num trecho que compreende aproximadamente 500 metros. Esta rua, que já foi bastante debatida, ela é necessária, presidente Bira, para aquela região. Porque hoje os moradores do condomínio Colmeia, para virem ao posto de saúde, tem que fazer toda a volta lá da comunidade, para aqueles que conhecem lá, quando poderia ir pelo centro do bairro, né? E hoje não tem a rua. Da mesma forma, as crianças que têm que ir na escola Raio de Sol, lá no lado do Colmeia, também tem essa mobilidade dificultada. E estava aqui os amigos da Medianeira, que tem o problema das linhas de ônibus, que hoje nós temos poucas linhas de ônibus que atendem, principalmente nos horários mais à tarde, mais à noite, que atendem aquela região por conta daquela dificuldade, Jefferson, de mobilidade ali. Então, fiz essa indicação, e não só estou fazendo, presidente, a indicação, como estou empenhado em conseguir recursos para ajudar na realização daquela obra. Estamos tratando disso, já expus isso ao secretário do Planejamento, e que também já me relatou que é uma que está na prioridade, então, a abertura daquela rua, e a gente vai acompanhar isso. Outra questão que me traz é esse debate do DEMEI. Pessoal, ou nós aqui, enquanto legislativo, demos uma total atenção para esse debate puxado pelo Josias, nesta comissão, independente de governo, de situação, de oposição, nós precisamos, enquanto sociedade, olhar o DEMEI, pensar o DEMEI. Porque, como falava aqui o Josias, Cleuton, é só quem mora em cidades atendidas pelas concessionárias privadas que nós veremos o caos que é para o cidadão. Hoje nós temos aqui uma entidade robusta, com quadro técnico profissional de alta qualidade e envergadura, e que acontece um problema e já instantaneamente o DEMEI está com o seu time na rua, como está hoje, como estava antes, e continua estando, é a vocação do DEMEI. Então, nós temos que, sim, olhar o DEMEI diferente. Por isso que, quando nós sugerimos, o Josias fez uma proposta de emenda ao projeto dos 35 milhões, talvez, inclusive, os 10 milhões de reais da iluminação LED teria que contratar o DEMEI. Por que vamos contratar uma empresa de fora, outra empresa? Vamos contratar o DEMEI para executar esse serviço, o dinheiro vai ficar aqui, vai ajudar na economia do DEMEI, uma empresa qualificadíssima. Como que eu explico para o cidadão que eu vou contratar uma empresa e colocar 10 milhões, que pode vir uma empresa de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer lugar para vir aqui, levar os nossos 10 milhões embora? Quando eu posso deixar isso dentro do DEMEI, talvez o governo deva refletir com carinho essa situação, que nem precisa ser agora, pode ser com esta emenda que o Josias fez, ou inclusive depois, ali numa decisão política do governo de contratar o DEMEI, que legalmente é possível. Eu quero aqui falar que uma cidade inteligente é uma cidade... Acopla para mim o grande expediente.
Uma cidade inteligente é uma cidade onde as pessoas não passam fome. Uma cidade inteligente é uma cidade, Jefferson, que cuida do lixo, como você bem falou, com propriedade. Mas é uma cidade onde as crianças não precisam pedir na sinaleira, onde as crianças não precisam, e as mães de família, socorrer ao lixo para, eventualmente, alimentar seus filhos. Uma cidade inteligente é aquela que consegue acolher no ambiente escolar todos os seus jovens. É uma cidade que consegue pensar espaço para os skatistas, para os do futebol, para os da dança, para os do teatro. Uma cidade inteligente é uma cidade que pensa no ser humano, nas pessoas, e a relação desse ser humano com a sua cidade. Isso é uma cidade inteligente. Não é medida pelo número de equipamentos eletrônicos que nós temos, mas é medida pela quantidade de cidadãos e cidadãs felizes que vivem nela com as condições iguais. Quero também aqui tratar de um projeto que protocolei na casa, em parceria com a vereadora Bruna e as gurias, que diz respeito à necessidade de realização de audiências públicas para discussão, audiência pública para discussão de obras acima de 1.000 UF, né, unidade fiscal, que hoje é 130, que daria 130 mil reais, 132 mil reais. Que as obras possam ser discutidas. Vai fazer uma obra no bairro, acima de 130 mil reais, faz uma audiência pública, discute com a comunidade, o poder de decisão é do executivo, mas para ouvir a comunidade. Que daí nós podemos, às vezes, evitar problemas com esta obra. Inclusive, o mesmo projeto de lei cria o que eu e a Bruna estamos chamando de Conselho Fiscal Comunitário, que a ideia é, faz audiência pública, tu tira lá 3 pessoas, para essas 3 pessoas ajudarem a fiscalizar esta obra. Porque, às vezes, quantas pessoas não passaram no muro do ginasião e viram um problema, mas não tinham, às vezes, aonde alertar. Então, se tu tem uma comissão da própria comunidade, eles vão ter aquela obra como sua. E me parece que isso é importante. Então, e quero aqui fazer uma última fala, e se, enquanto eu estiver falando, terminar, eu gostaria de incluir a comunicação de líder, se for necessário. Eu acredito que todos vocês aqui, e os que nos estão acompanhando nas suas casas, já tenham escutado falar, nos últimos dias, da figura do Marighella. Talvez, não por tudo que ele representou para a história do país, ou para o que representa nos dias de hoje, mas talvez tenham ouvido falar, tenham visto o filme dirigido pelo Wagner Moura e que foi lançado no dia último 4 de novembro, dia da morte desse guerrilheiro, lá na Bahia, no assentamento Jaci Rocha do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, em Prado, sul da Bahia. O filme caiu nas graças do povo brasileiro por, finalmente, encontrar as pessoas que constroem um dos maiores movimentos sociais do mundo. Um movimento social que inspira e que faz acreditar num futuro melhor para o país. Precisamos, senhores e senhoras, hoje, fazer um pouco daquilo que Paulo Freire nos ensinou a analisar, observar, absorver, questionar. Marighella escreveu e afirmou várias vezes durante sua trajetória de vida: o conformismo é a morte. Sua trajetória é marcada por uma obstinada luta
pela liberdade diante das formas de opressão. Sua conduta cotidiana em defesa dos trabalhadores é uma referência a jamais se conformar diante das adversidades. Nesse sentido, é e sempre será um herói, sem empáfia e com muita ternura, características essenciais que partilhou durante toda a sua vida. Sua trajetória nos desperta agora em uma dimensão que denuncia as atrocidades do governo e nos faz pulsar pela clareza do que ainda está por vir. Esquecer e silenciar seu contexto de luta é um anacronismo e revisionismo histórico. Corrobora a construção de uma narrativa que legitimou e legitima a ação terrorista do Estado, que continua a aplicar o terror sobre setores organizados da sociedade, assim como na implantação do Estado penal, que massacra as classes populares, em especial o povo preto e pobre das nossas periferias. A ditadura e certa historiografia tentaram eliminar Marighella da história brasileira. O filme dirigido pelo Wagner Moura não é só sobre quem resistiu no passado, mas sobre quem está resistindo hoje. Junta a luta do passado com a luta do presente, em uma luta que é de todos. Para concluir, Marighella, que nasceu em 1911, foi assassinado pelo DOPS em 69, foi deputado federal pelo PCB, depois foi cassado na ditadura do Estado Novo. Sua política sempre foi em defesa da democracia, da liberdade e da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Filho, a mãe dele, filha de escravos, o pai, um imigrante italiano, muito do que nós somos aqui, inclusive na nossa comunidade. O filme revela a mão dos Estados Unidos, aliado com o Estado brasileiro, para reprimir a luta organizada pelo Marighella. Então, eu quero aqui, com essas palavras, homenagear o filme que está em cartaz no Brasil e dizer que nós precisamos, enquanto sociedade, refletir sobre esses temas, conhecer o nosso passado para não se perder no futuro. Muito obrigado.